Português, página 51, vai tratar novamente sobre o termo coesão. A repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar que a leitura fique cansativa, normalmente nós devemos substituir uma palavra por uma outra que tenha o mesmo sentido, no caso. Aí aqui na apostila dá um exemplo da seguinte forma. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidas normalmente por esses profissionais. Se repetisse novamente a palavra astronautas, ficaria repetitiva a fala, ó. Frutas e vegetais que podem ser armazenados em refrigeração são comidas normalmente por esses astronautas. Então ficaria astronautas, astronautas. Na mesma frase, no mesmo parágrafo, em questão de 3 linhas, repetiria a mesma palavra 2 vezes. Isso torna o texto cansativo, a leitura cansativa. Então, a coesão é utilizada para que o texto não se torne cansativo, não se torne repetitivo. Então, é a troca de palavras para que o texto não fique repetitivo. Já usamos isso também, já aprendemos isso também, quando usamos pronomes pessoais do caso oblíquo, quando utilizamos pronomes pessoais, é trocado um nome para evitar a repetição, certo? Então, continuando lá, depois desse conteúdo coesão, que é utilizado como troca de palavras para evitar a repetição, nós temos o conteúdo pronomes demonstrativos. Temos um exemplo ali, ó. Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos 2 razões para isso. Isso o quê? Isso que está se referindo ao quê? Ao sabor dos alimentos, certo? Que modificam de qualidade em ambientes de microgravidade. Então, isso, para que eu não repita tudo novamente, que o sabor dos alimentos são diferentes, para que eu não repita tudo isso, eu troquei por isso, um pronome demonstrativo. Aí nós temos ali na página 53 os exemplos de pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são usados para se referirem a uma palavra ou ideia já apresentada, ou que ainda vai ser mencionada no texto. Por exemplo, o pronome isso, que foi utilizado nessa frase aqui, faz referência a uma ideia anterior, ou seja, fez uma referência ao fato do que o sabor dos alimentos modificam em ambientes de microgravidade. Nós temos o quadro ali com os pronomes demonstrativos, daí que nós podemos utilizar em frases para trocá-los, ó. Este, esta, isto. Estes, estas. Esses, essas. Isso. Aquele, aquelas e aquilo. Ou no plural, aqueles, aquelas e aquilo.